Depois que eu terminei de assistir Rivais, ficou na minha cabeça uma fala que a personagem da Zendaya coloca lá enquanto ela tá conhecendo os outros dois protagonistas dessa história. Ela diz que o tênis é como se fosse um relacionamento, é um caso de amor que você tem durante aquele tempo que as duas pessoas estão jogando. Por mais que depois você não goste da pessoa, ou então você detesta e diz, essa pessoa não presta, se ela tá triste, ela acabou merecendo, enfim, como até acontece com uma das pessoas que joga contra a Zendaya aqui, mas ela diz que naquele momento, naquele recorte em que as duas estão trocando bola, é um relacionamento que só elas conseguem entender. É um universo que elas constroem durante aquele jogo e que ninguém mais que tá assistindo tem acesso. E essa fala, ela é muito importante porque resume muito bem o que é Rivais. Qual é a ideia principal desse filme? Porque por mais que a gente esteja assistindo ele, por mais que a gente tente compreender o que cada cabeça de um daqueles três personagens tá pensando, por que eles estão agindo daquela forma, é uma parada que só eles três têm capacidade de entender. Tá, eu sei, são personagens fictícios, são personagens criados pelo roteirista e depois desenvolvidos pelo diretor, né, pelo Luca Guadagnino, mas a ideia, essa ideia da fala de Zendaya, ela traduz muito bem a atmosfera que tem esse filme, que tem esse relacionamento complicadíssimo e que talvez a gente só entendesse se passássemos por uma coisa bem parecida. E dito isso, uma outra coisa muito importante da gente ponderar aqui é sobre o trailer. O trailer me vendeu uma parada completamente diferente do que o filme é. Eu esperava uma história que evidenciasse mais o tênis como esporte, a vida daquelas três pessoas no universo do tênis, enfim, tudo que envolvesse essa prática esportiva, o que meio que me entortou o nariz, porque eu também não sou muito fã, eu sempre achei o jogo um pouco chato. E outra coisa também que o trailer me vendeu, claro, foi a exaltação da Zendaya, né? Era um filme que antes de assistir, eu jurava que ia ser algo voltado muito pros fãs. O que eu tenho que admitir que foi um pensamento meio bobo, né? Porque é um filme do Luca Guadagnino que eu particularmente gosto muito do jeito que ele conduz os filmes dele. Mas para um espectador desavisado, que não conhece o diretor, ou então não liga um ponto com o outro, já assistiu um filme dele, mas não sabe que é dele, tenha isso muito forte em sua mente. O trailer não vende 1/5 do que o filme realmente é. É outra parada. E se o filme ele tem o tênis como pano de fundo, é simplesmente um pano de fundo, porque essa é uma história sobre traição, tensão sexual, histórias mal resolvidas, oportunismo, orgulho, obsessão, enfim, é uma mistura de sentimentos que por horas vai fazer você aprovar um dos personagens e colocar ele naquele lugar muito confortável que muitas vezes a gente coloca um personagem em uma história de vitimismo. Não, aqui essas outras pessoas estão sendo fuleiras com ele, só que logo depois ele faz uma outra parada que muda completamente a sua perspectiva. Então não tem nada preto no branco nesse filme, é tudo em camadas de cinza. Todos os personagens têm ações, têm atitudes completamente repulsivas, completamente reprováveis, só que ao mesmo tempo você consegue, se você parar pra olhar e tentar comprar o ponto de vista de cada um, você consegue comprar a visão de cada um deles. É mais ou menos como você tem aquele seu amigo, aquela sua amiga que lhe conta uma parada, você sabe que ela não é nenhum santo, que ele não é nenhum santo, mas pela perspectiva dele você entende e você apoia. E velho, essa proximidade com nossa vida real, de que tudo é muito mais complexo do que uma linha de diálogo, não existe história com personagens perfeitos ou simplesmente todo mundo é bonzinho e tem aquela outra galera que é a vilã. A vida real não é assim, e esse é um dos poucos filmes, eu acho que nesse ano é o filme que mais conseguiu se aproximar dessa vida real da gente, dessa dinâmica social real. E quando a gente assiste um filme, velho, que você simplesmente não consegue se decidir quem é que tá certo em uma situação ou outra em sua plenitude, isso significa que o roteiro, ele é tão complexo, ele é tão real que, porra, muitos momentos aqui é um soco no estômago, então você vai se pegar amando um personagem e logo depois você vai acabar odiando ele. E isso só significa uma coisa, que o roteiro é extremamente bem escrito, porque você jamais conseguiria dar essa profundidade aos personagens se o roteiro ele não fosse uma base bem sólida, bem construída. E para você entender melhor o que seria um roteiro muito bom, além de você assistir Rivais, que é um excelente exemplo disso, é você ler esse livro aqui, Como Falar Bem sobre Cinema. Eu vou deixar na descrição onde você pode comprar esse livro aqui, é muito bom. O primeiro capítulo dele, inclusive, é falando sobre roteiro, como você pode analisar
analisar roteiro e ele dá exemplos de outros filmes com bons roteiros. Então, se você curte esse tipo de conteúdo e você quer entender um pouco mais sobre cinema, além de ser aquela arte de puro entretenimento que você vai só sentar na frente do sofá e dar o play e passar 2 horinhas ali esquecendo do mundo, esse livro aqui é uma ferramenta muito boa de como você pode entender um pouco mais essa sétima arte. Mas voltando aqui para o filme em si, outra coisa que eu gostei demais foi a trilha sonora. Porra, ela às vezes acerta você como se fosse um tapa na cara pra você ficar ligado, tá ligado? Aqueles gritinhos que é típico dos jogos de tênis. E aí do nada, mas é do nada mesmo, entra um pancadão de rave, uma música eletrônica pesadíssima que traduz muito bem o que os personagens estão dizendo com o olhar. Então, através da trilha sonora, você tem um reforço de todo um contraste daquela cena, a calma daquelas pessoas que estão assistindo o jogo dentro do filme e o caos, a bagunça, a tensão, a raiva que tá se passando dentro da cabeça de cada personagem que tá jogando, só pela forma com que eles estão olhando um pro outro e aquele pancadão no final. Dom, dom, dom. E você fica tenso, você não sabe o que pensar, você não sabe o que esperar e isso é maravilhoso. Eu também amei a edição desse filme. Primeiro, nos jogos em si, tem cortes aqui muito rápidos que vai mudando de um lado pro outro e aí dentro da sua cabeça fica aquela sensação de você não sabe para onde olhar, mas aí quando você pensa que vai ficar perdido, a câmera pega e diz: é pra cá que eu quero que você olhe. O caos tá rolando, o pau tá quebrando e a câmera foca num personagem que tá confuso naquele momento, ou então no personagem que tá jogando. Você escuta pelo som e pelas coisas que estão acontecendo ao redor, através do design do som e da própria música que tá rolando, que o pau tá torando lá. Você sabe em que ambiente aquilo tudo tá acontecendo, mas a câmera fica ali, ó, só no personagem. Vamos focar na cara dele, vamos focar na ação dele. E isso dá uma profundidade muito grande, porque a gente sabe que tá rolando o jogo, a gente sabe que tá rolando várias coisas ali com a tensão muito alta, mas ao mesmo tempo a gente tá prestando atenção em como tudo aquilo tá impactando no personagem em questão. E o contrário também acontece em outros momentos. Ele foca muito na questão da agilidade da bola, na questão das raquetadas, justamente para exemplificar a mudança muito rápida de paradigmas aqui. Uma hora um personagem tá em cima enquanto o outro tá embaixo, e aí o jogo vira, enquanto um tá comemorando, o outro tá chorando, mas poucos segundos depois isso se inverte. Então a câmera às vezes sai do foco do personagem para entrar nesse dinamismo da bola ou das raquetadas. E enquanto tem essa mudança, ou a câmera tá no personagem, ou a câmera tá na ação em si, no corte em si, na movimentação das coisas, a gente nunca perde o fio da meada. Parece que tudo se completa dentro da nossa cabeça, independentemente do que a gente tá vendo na tela naquele frame exato. E um segundo ponto da edição que eu também simplesmente amei é a questão das voltas temporais. Ele a todo momento tá voltando, ele volta 15 anos, 10 anos, 12 anos, 8 meses, 2 horas. Então não tem nada muito fixo aqui, e às vezes essas voltas são tão rápidas que você mal dá tempo de se acostumar. Naquele tempo que ele tá mostrando, ele já muda de novo. E eu sei, isso pode parecer muito confuso, pode fazer com que você acabe até se distraindo. Eu vi umas outras críticas dizendo que não gostaram muito disso, mas velho, eu adorei, porque isso é o Guadagnino e o roteirista pegando na sua mão e mostrando exatamente o que você precisa saber naquele momento para ficar o tempo inteiro preso naquela história. Então, em nenhum momento desse filme você vai ficar disperso, você vai ficar com vontade de pegar o celular para ver alguma coisa, porque eles pegam você pelo pescoço, meu amigo, deixam você sem ar e só soltam quando os créditos começam a subir. Então, quando você tá vendo uma parada e você não entende muito bem, velho, por que ela fez isso? Mostra um flashback de 2 semanas antes. Quando o problema parece ser muito maior, ele mostra um flashback de 12 anos antes. E aí, coisa de 5 minutos depois, o mesmo flashback, só que 2 dias depois daquela volta ao passado. E eu sei, parece ser complexo enquanto eu tô falando, mas o jeito que é conduzido deixa tudo mais fácil. Você não vai ficar perdido aqui, vá por mim. Então, pra resumir, Rivais é um filme que se vende muito mal pelo trailer, porque ele é muito melhor e ele é muito maior. É um filme muito envolvente, com 3 atuações matadoras aqui. A Zendaya realmente, pra mim, ela se destaca demais, ela é a melhor aqui, mas os outros dois não ficam muito atrás
mais não, velho. Os três estão muito bem, os três têm uma química muito interessante e fazem com que tudo aquilo que você tá vendo na tela, todas aquelas intrigas, aquelas brigas, aquelas confusões, fiquem muito palpáveis, muito orgânicas, muito reais. É um filme que vai lhe botar numa montanha russa de sentimentos. Ora você vai ficar com pena, ora você vai ficar com raiva, ora você vai torcer pra um, depois pra outro, ora você vai querer que todo mundo se lasque. É muito bom, velho, é muito divertido ver esse filme. E pra mim, velho, é um filmaço, sem sombra de dúvidas, o melhor do ano até agora. Mas eu digo sem medo de errar, com certeza vai estar na minha lista de 10 melhores filmes de 2024.